Boa noite, bem-vindas ao Passo a Passo. Hoje estamos mesmo nas vésperas de começar a Quaresma e achei que fazia imenso sentido de termos na vida de um santo que é muito atual, não é? No sentido em que é um jovem adolescente, o Carlo Acutis, que nos pode inspirar no nosso caminho de santidade e neste início de Quaresma. No entanto, queria também dar algum enquadramento, portanto, em termos do passo a passo em si, sabemos que é este programa que nos ajuda a compatibilizar uma vida em que nós temos como meta o céu e lidamos continuamente com este dia a dia que às vezes nos ofusca e às vezes nos pode dificultar o caminho. Mas sabemos que a santidade é um caminho no qual que todos somos convidados a percorrer, contanto que vivemos neste mundo com todas as suas potencialidades e que não estando na moda é moda. Por isso é que também o flyer deste ano também tem algumas imagens da moda para mostrar também esta ideia. E no fundo o passo a passo é uma formação holística, não é? Que nos ajuda a sonhar com ambição e a atuar com convicção. Tivemos, antes da última sessão que eu dei, tivemos a Mariana Soares David, que nos veio falar de santificar a profissão, tendo a família no coração. E a Mariana começou por dizer que lhe era muito grata também a frase de São José Maria, santificar o trabalho, santificar-se no trabalho e santificar os outros com o trabalho, e que, de acordo com a sua maneira de ser, é uma pessoa que precisa de regras para se sentir segura e que, por motivos diversos, o direito apareceu na sua vida e foi a profissão escolhida, que ligada às regras e ao sentido de justiça, que fez sentido para ela também seguir esta profissão. Pensando também dar o melhor serviço possível ao cliente e santificar o seu trabalho e santificar-se a si desta maneira. Também o facto de ser sócia atualmente, também viu nisto a oportunidade de ser Jesus na vida daqueles com quem trabalha, coordenando uma equipa, para que as pessoas também vejam no seu exemplo de cristã coerente esta lógica do serviço ao cliente e do serviço aos outros, não é? Com a possibilidade também de ser uma inspiração para advogadas mais novas, sendo o mundo do direito, um mundo muito masculino, poderia ser também uma oportunidade, não é? Uma mãe advogada, com três filhos, com outras responsabilidades, com muitos outros projetos em que ela realmente dá ajuda, que poderia ser também uma ajuda para outras pessoas. Também tem um curso de mediação e agir também, que é uma oportunidade que ela tem de ajudar outros a dialogar e também exercitar a sua capacidade de escuta ativa e de reconciliação entre pessoas que a vai ajudando. Também nos falou também desta ter a família no coração, pronto, tem uma vida de trabalho super, super intensa, mas que há vários pilares que a acompanham, um deles é garantir a hora de jantar e a hora de deitar dos filhos, sabendo que muitas vezes tem que ir trabalhar a seguir. Contou-nos também que oferece cada dia, entregando-se a cada coisa que faz e a cada pessoa com quem se cruza. Falou-nos de que é inspiradora para ela aquela frase do CEO da Amazon, Work-Life Harmony, que ela encara isto como as várias dimensões da vida, de umas tira energia para as outras e que sabe que nunca terá tempo suficiente para as crianças, mas vai tentando equilibrar, encontrar a harmonia de cada dia e estar verdadeiramente quando está. E também nos contou que para as crianças são muito mais importantes são os primeiros 20 minutos, depois também se cansam. Portanto, ela tem este esforço, não é? De fazer programas com cada um, almoço do filho único, ficou especialista em bolos de anos e os filhos são super orgulhosos dos bolos que a mãe lhes faz. E pronto, depois tem alguns recursos também para manter a sua relação com Deus e alimentar a sua relação com Deus e com o Francisco, o seu marido. Portanto, ouve o passo a rezar de manhã, tem também alguns momentos a sós com o Francisco para fazer também o ponto de situação do projeto comum que tem em família. Também rezam à noite todos em família, é uma forma também dela perceber o que é que os filhos valorizam, ensiná-los a agradecer e a pedir e a perceber também que tipo de partilhas é que eles fazem com os pais e entre eles. E pronto, e também colabora com a sociedade e com a paróquia e em coros e aprende também na sua disponibilidade, não é? Ela diz que é muito frenética a dizer que sim e tem que aprender a dizer não com qualidade, não é? E pronto, faz esse esforço diário por estar presente verdadeiramente.
Foi muito inspirador e acho que vale a pena voltar a ouvir. Mariana Soares David, Santificar a Profissão, Tendo a Família no Coração. Depois ouvimos a Cátia Sá Guerreiro, uma grande amiga também, a quem eu pedi para falar da Madre Teresa de Calcutá, e foi bonito porque a Cátia me confirmou que poderia dar esta sessão no dia da Madre Teresa de Calcutá, já foi canonizada. E a Cátia falou também, eu pus como tema da ação uma frase da Madre Teresa: o mar seria menor se lhe faltasse uma gota, no sentido que é o contributo que nós podemos dar à sociedade com o bem que podemos fazer. E a Madre Teresa, com esta inspiração de uma frase de Jesus, não é? Quando estava na cruz, tenho sede, de facto foi para ela uma luz, tinha iniciado na congregação do Loreto e depois iniciou as Irmãs da Caridade, saindo da congregação do Loreto, e viu que nas ruas de Calcutá podia servir os pobres dos mais pobres, não é? Uma pessoa muito, muito inspiradora, e a Cátia tem realmente uma relação muito particular com esta ordem de religiosas, que começou por ajudá-las nas férias. Foi muito bonito também a história que ela falou do Ricardo, acho que vale a pena ouvir para voltar a ouvir a relação da Cátia com o Ricardo, que no fundo foi uma oportunidade, ela ver Jesus nos outros, foi a grande descoberta. Também pela a descoberta da sua vocação profissional como enfermeira, e falou-nos de três aprendizagens com as irmãs de Calcutá, não é? Abandona a providência divina, que Deus não nos abandona nunca, e também a alegria, não é? E é bonito também como ela conta desta noite escura que teve a Madre Teresa, que permaneceu no amor sem sentir. E a Cátia reforçou a ideia, não é? Que o amor é mais racional do que afetivo, que nós às vezes tendemos a relacionar mais o amor com a parte afetiva, e que podemos aprender muito com as irmãs de Calcutá, tanto o abandono, a confiança em Deus, também esta noção, não é? Que nós trabalhamos a confiança quando somos pobres, no sentido que somos vulneráveis, despojamos-nos de tudo para nos entregarmos completamente a Deus e à sua vontade e à sua providência. Também foi bonito porque ela falou também da importância de que as nossas crianças, os nossos jovens tenham contacto com esta pobreza, e que não tenhamos medo que esbarrem com a pobreza, não é? Para que de facto valorizem o que têm e também se entreguem ao serviço dos outros. E falou também de agradecer o que Deus constrói connosco ao longo dos dias da nossa vida, e que Deus nos ajuda a deixar-nos deslumbrar para nós refletirmos a sua luz e termos também um propósito na vida, não é? Pensar no para quê da nossa vida. Vale a pena voltar a ouvir a Cátia. Por último, antes de recomeçar para a nossa sessão de hoje, a Mirabilis com a Mariana Cabral, que nome de solteira, que também é uma amiga de infância, que nos contou deste projeto que tem entre mãos, e foi muito bonito como a Mariana começou, que realmente diz que como tem uma formação cristã desde pequenina, sempre se habitua a confiar a Deus as suas decisões, e que vê as coisas não como coincidências, mas como Deuscidências. E vai vendo que as pessoas com quem se cruza, os acontecimentos, fazem parte desse caminho, não é? E que tudo isto vai pautando a existência da Mirabilis. A Mariana, que foi ganhando cada vez mais sensibilidade às causas sociais, a missão sempre esteve no seu coração, percebeu que realmente poderia começar este projeto em Portugal, uma representação do Screen Strong, que é uma iniciativa americana, em que realmente não é ser contra a tecnologia, mas a favor de um uso informado e consciente, não é? Para que os jovens possam estar maravilhados com o mundo que os rodeia e não hipnotizados a olhar o mundo de cabeça para baixo, olhando para um ecrã, não é? E há esta consciência, não é? Que uma comunidade informada é a base para a mudança de hábitos e a reversão de problemas de saúde que estão a afetar uma geração. Foi bonito também ouvir a experiência da Mariana com um dos seus filhos, e a inquietação que surgiu dentro dela, e que ela ficou com essa noção de que, não é, que as grandes mudanças partem de um bom desassossego, e que não poderia ficar parada e tinha que partilhar isto com as suas famílias, com as famílias dos seus amigos, e que tinha que repensar também a sua vida. Achei super impactante também a forma tranquila com que a Mariana contou que foi despedida quando a chefe descobriu que ela tinha a Mirabilis, e que viu isso como mais um sinal de Deus e a consciência de que tinha esta missão. Portanto, encarou mesmo o copo meio cheio, andou para a frente, e de facto temos muito a agradecer por a Mariana estar a entregar-se a esta causa e a fazer tanto bem à sua volta, não é? Foi encontrando pessoas e especialistas que ela vê como enviadas por Deus, e os altos e baixos que foram dando
com muita força, porque há sempre num momento baixo que ela vê que realmente há alguém que lhe diz que vale a pena continuar pelo impacto positivo que está a ter em alguma família, em alguma pessoa. Fiquei fascinada, porque a Mariana diz que então é encarar também o Carlo Acutis como um intercessor e que vai ecoando a frase não eu, mas Deus, e que se sente mais próxima de Deus também com este projeto, que recebe força e sentido para este trabalho na Eucaristia e que realmente acabou dizendo que não há melhor negócio do que seguir Nosso Senhor. Vale a pena também voltar a ouvir. E com isto fazemos a ponte para a sessão de hoje, que é sobre o Carlo Acutis, não é? Pensando também no panorama deste ano, em que nós estamos a pensar em santos como intercessores e em pessoas inspiradoras. Portanto, este é mais um santo intercessor e estamos na iminência da canonização, não é? 27 de Abril é a canonização do Carlo Acutis, um jovem que nasceu em Londres em 1991 e que morreu em 2006, portanto, morreu com 15 anos em Milão. Morreu com uma leucemia fulminante. E os seus restos mortais estão em Assis. E eu, o ano passado, no fim do ano, o ano passado, quer dizer, no fim de 2023, fui a Assis. E é muito impressionante ver o corpo em balsa, não sei como é que está assim, mas pronto, parece mesmo um jovem adolescente ali deitado, e dá muita devoção também a rezar-lhe e perceber que é um jovem do nosso tempo, com as características do nosso tempo e que pode ser realmente um intercessor muito bom para o nosso tempo. Eu pus como título de original a fotocópia porque é uma das frases características do Carlo Acutis e que vou falar mais à frente. Pensei também que poderia ser uma inspiração esta expressão do Papa Francisco e aproveito também para oferecer esta sessão pelo Papa Francisco e pelas suas melhoras, não é? Que sabemos que está muito fragilizado e com umas dificuldades respiratórias muito, muito sérias e que tem sido certamente uma das intenções principais da nossa oração e não queria também deixar de referir isso e de rezar pelo Papa durante esta sessão. O Papa fala da santidade da porta ao lado, à qual todos nós podemos aspirar. E isto é uma santidade muito do nosso dia a dia. Escolhi esta fotografia de uma senhora a oferecer a outra um cesto de compras. Não sabemos se comprou ou se realmente foi levar-lhe as compras a casa, mas é um exemplo. E o Carlo Acutis fez muito isto porque tinha muita preocupação com as pessoas com quem se cruzava na rua e para nós também pode ser assim uma inspiração, não é? Perceber com quem é que nós nos cruzamos e a forma como reagimos, como lidamos, como nos comportamos com as pessoas com as quais nos cruzamos. O Carlo Acutis foi um jovem normal, não é? Com hábitos semelhantes aos seus pares, gostava de estudar, jogava de futebol, gostava de estar com os seus amigos. Portanto, um rapaz que morreu com 15 anos e que teve uma infância e uma adolescência perfeitamente normal, não é? A mim ajuda muito a pensar em concreto nos meus sobrinhos, não é? Tenho muitos sobrinhos, 26 sobrinhos, e de facto é bonito fazer este paralelismo, não é? Perceber a santidade também é que eles são chamados em cada fase da sua vida e como é que nós podemos ser inspiração, guia, exemplo e acima de tudo rezar e entregá-los à providência de Deus e perceber realmente que têm aqui também uma oportunidade de santidade em cada fase da sua vida. O Carlo Acutis descobriu um grande amigo, não é? Jesus, e esse precioso tesouro queria partilhá-lo com todas as pessoas, não é? Tornou-se assim apóstolo através do que ele mais gostava, que era a tecnologia, não é? E às vezes nós, pronto, mesmo com a Mirabilis, nós temos esta aflição do impacto dos ecrãs na vida dos nossos jovens e na nossa própria vida, mas aqui é virar aproveitar também a tecnologia para nos relacionarmos melhor com os outros e melhor com Deus e que não seja uma coisa destrutiva, mas sim construtiva de uma sociedade melhor. E pensando nisso, também o Carlo Acutis realizou uma exposição sobre os milagres eucarísticos, que está disponível online, e depois também vou falar de um simpósio eucarístico que vai haver em março, em que no fundo mostra esta exposição eucarística que foi preparada pelo Carlo Acutis e que pode ser aproveitada
como exposição a quem quiser aproveitar. E no fundo é para partilhar isto, ele fez esta exposição para partilhar com todos a alegria do encontro concreto com Jesus, não é? E agora que temos a Quaresma a começar amanhã, também pode ser uma oportunidade, um encontro mais específico, mais personalizado com Jesus, de cada uma de nós. Os pilares da espiritualidade do Carlo Acutis, ele dizia que eram Nossa Senhora e a Eucaristia, que encontrava todos os dias no altar, Jesus, e depois também tem algumas frases que vou referir em relação à Eucaristia, e também o Carlo Acutis também tinha muita preocupação com os pobres, não é? Em casa eles guardavam o que sobrava em cada refeição e ele ia levá-lo aos sem-abrigo. Portanto, à noite ele ia com os pais pelas ruas de Milão para distribuir cobertores e refeições quentes aos sem-abrigo. Também era muito responsável na utilização do seu dinheiro, até se conta que ele se zangava quando lhe queriam comprar mais um par de sapatos e, e acrescentou, o apostolador da causa dele disse que ele tinha o hábito de juntar a sua semanada para entregá-la aos necessitados da obra de São Francisco em Milão. E parava para conversar com as pessoas e andando de bicicleta na rua, falava sobretudo com os imigrantes pertencentes a outras religiões. E também se conta que ele tinha um empregado e que vinha das Ilhas Maurício e que declarou que foi convertido pelo Carlo, não é? A partir do testemunho e da coerência da vida do Carlo. E quem foi ao seu funeral diz que apareceram muitos jovens, também não crentes e de outras religiões, que a família não conhecia, porque eram amigos que ele tinha feito, pessoas que ele tinha ajudado e pobres, certamente, a quem ele fazia companhia à noite quando ia levar sacos de cama ou refeições quentes ou simplesmente falar, um bocadinho. Também, ele teve uma leucemia fulminante e dizia que oferecia os sofrimentos, pelo Papa, pela Igreja, para não ir para o purgatório e para ir diretamente para o céu. E também relativizava muito, ele dizia que há muitas pessoas que sofrem mais do que eu, dizia ele, e também se conta, as enfermeiras contam que ele dizia para não acordarem a mãe, porque se a mãe acordasse ficava mais preocupada e também estando cansada era melhor deixá-la descansar. Portanto, também no sofrimento é um exemplo para nós. Ele fez a primeira comunhão com 7 anos e desde aí nunca deixou de ir à missa todos os dias. Também isto é muito edificante e muito. eh, Acho que ajuda a refletir, não é? Também nós podemos animar as nossas crianças a ir mais vezes à missa e a valorizar mais a missa, e aprender também com o Carlo Acutis, que antes ou depois da missa, ficava em frente do sacrário para adorar Jesus. Também dizia que Nossa Senhora é a sua grande confidente e rezava o terço todos os dias. E dizia aos amigos, não é? A nossa meta deve ser o infinito e não o finito, porque o infinito é a nossa pátria e o céu espera-nos desde sempre. E é sua a frase, que também faz o título desta sessão: todos nascem como seres originais, mas muitos morrem como fotocópias, não é? Esta mentalidade atual de sermos iguais aos outros para pertencermos a um grupo, o Carlo Acutis tinha muito essa consciência e queria contrariar muito esta tendência, não é? De sermos todos uns iguais aos outros, sabendo que cada um de nós é único e individualizado para Deus, portanto, também encararmos as pessoas como únicas, como irrepetíveis, com esta consciência, não é? Que há um lugarzinho no céu reservado para nós que tem as nossas características, as nossas dimensões, e não vale a pena também tentarmos ser iguais aos outros por sermos iguais, que é uma característica muito da nossa adolescência, mas que no fundo nos rouba de alguma forma a nossa individualidade. Dizia o Carlo Acutis que a nossa bússola deve ser a palavra de Deus com a qual nos devemos confrontar e não com os outros, nesse sentido, não sermos fotocópias dos outros. E que para atingir uma meta tão alta são necessários muitos meios muito especiais, que são os sacramentos e a oração. E ele colocava no centro da sua vida a Eucaristia e chamava a Eucaristia a sua autoestrada para o céu, não é? Isto também é muito gráfico e realmente muito iluminador, não é? Do que significava a Eucaristia no seu caminho de santidade e na sua relação com Deus.
Ele era um jovem super tecnológico e fazia uso também das tecnologias para a evangelização, né? Os adultos licenciados em Engenharia Informática consideravam-no um gênio. E o livro que eu li, que depois vou mostrar no último slide, que é a biografia espiritual do Carlo Acutis, não tem tanto sobre a sua biografia do ponto de vista cronológico, mas tem muito estas ideias que eu estou a transmitir aqui na sessão, que diz que ele realmente, se calhar, pode ser o intercessor dos informáticos, porque ele, de facto, programava computadores, montava filmes, criava sites, criou esta exposição eucarística online, criou boletins eucarísticos. E aproveitava isso também para o voluntariado a favor dos mais necessitados, das crianças, dos mais velhos, e criou este site, não é? Para difundir a devoção eucarística na internet. Ele tinha este desejo, não é? Antes de morrer, afirmava estar sempre unido a Jesus. Este é o meu projeto de vida, não é? Uma coisa muito. E não era uma pessoa só espiritual, não era uma pessoa que conseguia conciliar muito bem a sua vida espiritual com a sua vertente humana, com a sua vertente apostólica, profissional, porque era muito bom profissional na área da tecnologia. Portanto, realmente era um rapaz inspirador, no sentido em que conseguia conjugar as várias dimensões da vida, pessoal, familiar, humana, profissional, espiritual, apostólica, numa só pessoa e de uma forma muito equilibrada. Portanto, também é sintomático perceber, como é que isto fazia eco na sua vida, não é? Estar sempre unido a Jesus, este é o meu projeto de vida. E na fase final da sua leucemia, ele traça um quadro característico da sua breve existência, não é? Só durou 15 anos, e que dizia viver em Jesus, para Jesus e em Jesus. E ele também dizia: com o Senhor tudo se ordena, se compensa, se reequilibra e se purifica, não é? Isto diz-se rápido, mas concretiza-se devagar e com tempo, e pode ser também um projeto de vida para nós, não é? Viver em Jesus, para Jesus e em Jesus. Com o Senhor tudo se ordena, se compensa, se reequilibra e se purifica. Ele dizia que a oração deve ser sempre um mergulho na vida de Deus, para nós depois realmente mergulharmos na nossa vida com esse banho de Deus que transborda também na forma como nós lidamos com as outras pessoas. E o Carlo pede-nos o mesmo também a nós, não é? Pede-nos para transmitir o Evangelho com a nossa vida, porque, para que cada um de nós possa ser um farol que ilumine o caminho dos outros. E nós, quando levamos esta vida verdadeiramente cristã, na luta e na exigência que decorre deste seguimento de Jesus, nós encontramos-nos na área trinitária, não é? Trinitária no sentido da vida da Santíssima Trindade, e sentimos-nos chamados a viver também em conformidade com a vida em que participamos, esta vida da Santíssima Trindade, que é uma vida de amor, de dedicação, de entrega, que de facto deve pautar a nossa vida, a nossa existência e a nossa relação com Deus e com os outros. É giro também pensar que o Carlo Acutis, com a sua idade, né? Se calhar todos nós também com a idade dele demos catequese, mas ele dava catequese e ajudava as pessoas mais necessitadas, como falámos há pouco, os pobres que ele encontrava na rua, e a quem dava refeições, cobertores, sacos de cama, com quem falava, e diz que inventou um kit para se tornar santo, possivelmente nas suas sessões de catequese, para animar as crianças a quem dava catequese. E esse kit consistia na missa, a comunhão, o terço, a leitura diária da Bíblia, a confissão e o serviço aos outros. Uma vida muito completa neste sentido, não é? Porque ele não deixava de se dedicar aos estudos, não deixava de evoluir do ponto de vista das suas competências informáticas, mas de facto também não deixava a missa diária, onde comungava, em que via na Eucaristia essa autoestrada para o céu, rezava o terço, porque considerava também Nossa Senhora como a sua confidente e sabia que Nossa Senhora gostava do terço, lia a Bíblia todos os dias, confessava-se e tinha essa dedicação aos outros através do serviço. E dizia realmente este tema de não sermos fotocópia, não é? Ele dizia: o caminho de santidade não está fechado, é universal, é um chamamento a todos nós, não é? Começa no batismo e não fica fechado. É importante que nós tentemos fazê-lo também nós, porque cada um de nós é chamado à santidade, a uma santidade única e irrepetível, porque é a nossa, é que somos chamados, não é? E a santidade é sempre original, como dizia o beato Carlo Acutis, daqui a poucos
de dias, Santo Carlo Acutis, que não existe a santidade de fotocópia, a santidade é sempre original, é a minha, a de cada um de nós, é única e irrepetível, porque Deus tem um projeto de amor para cada pessoa, não é? Um sonho para a nossa vida, para a vida de cada pessoa que está à nossa volta. E o Carlo Acutis diz: o que é que és que eu te diga? Eu digo-te, realize esse sonho com alegria, não é? E é mesmo isso que nós também queremos fazer, sentirmos chamadas de uma forma única, irrepetível, não fotocópia da pessoa do lado, mas de facto com o amor de Deus que é dirigido só para nós, não é? Deus ama-nos de uma forma única e teria morrido se que só existisse cada uma de nós neste mundo. E o Papa Francisco, ao falar do Carlo Acutis também relacionado com este tema, dizia é a hora dos leigos, não é? Por isso é que pus este despertador, it's time. Mas parece que o relógio parou, parece que esta hora dos leigos está parada, parece que a maioria dos fiéis leigos ainda não assume o protagonismo de ser filho de Deus e a responsabilidade de iluminar com o Evangelho até às últimas reentrâncias da sua vida de cada dia, não é? Mas isto tem um potencial irrenunciável nos nossos anseios de levar Cristo a todas as pessoas, não é? E é importante nós, cada uma de nós, redescobrir o papel, o papel dos leigos, que é o nosso, na igreja, e para isso requer uma mudança de mentalidade, porque às vezes achamos que só os outros, só pessoas com outros tipos de características, de competências, com outro estilo de vida, ou mesmo os nossos jovens, as nossas crianças, as pessoas que nos rodeiam, ainda vão crescer, ainda vai ser tempo. Mas não, é esta a hora dos leigos, é esta a nossa hora, é esta a hora das pessoas que se relacionam connosco, porque o ponto de partida leva-nos a voltar ao batismo e à sua primeira consequência, não é? A chamada a identificar-nos com Cristo e a sermos santos. E é isto que nos interpela, é isto que é importante que nos deixemos interpelar também por esta chamada de Deus a cada uma de nós para levarmos este caminho de santidade e para nos deixarmos interpelar. Segundo o autor desta biografia, Não Eu, mas Deus, é o padre Ricardo Figueiredo, já vou mostrar a seguir a capa do livro para quem quiser também ler, dizia que o Carlo Acutis cresce com um percurso normal de vida, não é? Um jovem normalíssimo na escola, mas que também cuida da sua vida cristã e em frente aos colegas mostra o desejo de ter formação cristã. Também se conta que num debate na turma ele foi o único contra o aborto e, de facto, muitas vezes nos nossos contextos somos a única pessoa que é consistentemente cristã em todos os âmbitos, em todos os temas, não é? E o Papa a exortação apostólica pós-sinodal, Christus Vivit, Cristo vive, o Papa refere aos jovens e a todo o povo de Deus que o Carlo Acutis usou os meios digitais, as novas técnicas de comunicação, para transmitir o Evangelho, para comunicar os valores e a beleza. E por isso o padre Ricardo Figueiredo diz que ele pode ser o santo padroeiro dos informáticos, mostrando-se também como a informática é um meio de santificação pessoal e também dos outros. E porque é verdade que o mundo digital pode nos expor ao risco de nos fecharmos a nós mesmas, ao risco do isolamento, do prazer vazio, mas não nos podemos esquecer que a existência de jovens que também nessas áreas são criativos e às vezes geniais, podem ser também uma oportunidade de santificação. Temos que também saber utilizar as tecnologias a favor da evangelização e a favor da santificação pessoal e das outras pessoas. E deixava aqui o flyer do simpósio eucarístico que falei, que tem esta exposição do Carlo Acutis, vou pôr também no chat o link para as inscrições, porque é preciso a pessoa inscrever-se para ir a este simpósio eucarístico e de facto pode ser assim uma oportunidade também de contacto mais personalizado com este, agora não estou a conseguir copiar, mas depois se calhar já copio no fim da sessão. E a capa do livro que eu li para preparar esta sessão, entre outros textos também do Papa, em que o Papa refere o Carlo Acutis, e este livro chama-se Não Eu, mas Deus, e é uma biografia espiritual, portanto é o que estava a dizer, não fala propriamente da cronologia da vida do Carlo Acutis, mas fala sim dos temas realmente que são inspiradores na sua existência, na sua vida, e que nos podem ajudar também a nós a percorrer este caminho de santidade em direção a Deus. O simpósio eucarístico vou depois pôr, mas para quem ouvir isto em diferido,
vou pôr no chat. É o simpósio eucarístico, é no Oratório de São José Maria, dia 22 de março, das 3 da tarde às 8 da noite. Tem várias sessões, além de ter esta exposição eucarística, e penso que realmente vale a pena ler, também no âmbito deste ano da esperança, do âmbito também da Quaresma, deste tema do Carlo Acutis, e porque de facto a Eucaristia também é o centro e a raiz da nossa vida interior. Por último, não queria deixar de vos animar a virem à próxima sessão, que é daqui a 15 dias, com Mafalda Líbano Monteiro, e o título é Uma Vida à Teresa. Mafalda casou em outubro, uma grande amiga, casou com o António e de facto tem um testemunho de vida muito inspirador e está cheia de vontade, espero eu, pelo menos eu estou cheia de vontade de ouvir falar desta vida a três que começou desde que decidiu casar com o António e de começar esta família maravilhosa que os dois têm agora e constroem todos os dias. Portanto, fica aqui também o convite, dia 18 de março, à mesma hora. E pronto, temos aqui terminada a nossa sessão. Muito obrigada pela vossa participação. Obrigada.